Vamos acolher a palavra de Deus em nosso coração. Bem-vindo, bem-vinda a este momento de reflexão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmão e irmã, graça e paz. Hoje a igreja celebra a festa do batismo do Senhor. Esta festa marca o término do tempo do Natal, terminando assim esse grande ciclo do Natal. Nós somos chamados a guardar no coração as alegrias destes dias vividos, para no decorrer do ano, tempo comum que amanhã vamos iniciar, possamos colocar em prática a bondade de Deus em nossas vidas. Então, neste dia 8 de janeiro de 2023, que nós possamos reafirmar o nosso compromisso com Jesus, que foi batizado e que, como nos lembra João, também vem para poder dar-nos a graça do batismo, no qual nós somos renascidos nele, pela água e pelo Espírito Santo. Querido irmão, querida irmã, vamos acolher o Santo Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos 1, de 7 a 11. Naquele tempo, João Batista pregava dizendo: Depois de mim virá alguém mais forte do que eu. Eu nem sou digno de abaixar para desamarrar suas sandálias. Eu vos batizo com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. Naqueles dias, Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Rio Jordão. E logo ao sair da água, viu o céu se abrindo e o Espírito, como pomba, descer sobre ele. E do céu veio uma voz: Tu és o meu Filho amado, em ti ponho o meu bem-querer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, convido você a ficar comigo durante esta reflexão, para que nós possamos aprofundar cada vez mais no mistério do sacramento do batismo. E aí eu começo com uma pergunta, para você. Você sabe o dia que você foi batizado? Qual é a data do seu batismo? Lembra ainda o nome dos seus padrinhos? Seu padrinho, sua madrinha, a igreja que foi batizada? Essas coisas são muito importantes, a gente fazer memória, porque fazem parte da nossa vida. No dia do nosso batismo é dia do novo nascimento. Deveria ser celebrado como nós celebramos o dia do nosso aniversário. Infelizmente, muitas vezes a gente esquece dessa data tão importante, por isso fica muitas vezes sem uma comemoração digna desse momento tão sublime em nossas vidas. Então, vamos refletir sobre a beleza do batismo, esse batismo que nos integra em Jesus Cristo, que nos faz de verdade experimentar a graça do amor dele em nossa vida. E aí eu gostaria de dividir essa reflexão em dois momentos. Primeiro, pensando no que acontece no Evangelho de hoje, na festa de hoje, em que nós fazemos memória do batismo de Jesus. E depois pensar um pouquinho no nosso batismo, no sentido que tem o batismo, que Jesus pregou e mandou que nós vivenciássemos. Então, o batismo de Jesus, nós podemos dizer, o batismo no qual Jesus foi batizado, nós podemos dizer que é um batismo de solidariedade. É Jesus que, solidário com a humanidade inteira, ele entra na fila do batismo, na fila dos pecadores, daqueles que estão convidados por João Batista a se converterem. Então, se são convidados a se converterem, entraram nessa fila, são pessoas pecadoras que estão no desejo de mudar de vida. E Jesus se solidariza com essas pessoas, porque ele não tinha necessidade de ser batizado, porque ele é santo, ele é sem pecado. Mas ele entra nesta fila de batismo, deste batismo pregado por João, que é um batismo de conversão. Então é um batismo de solidariedade. E nessa experiência, dessa solidariedade de Jesus para com a humanidade inteira, ele sendo batizado, ele recebe do Pai uma confirmação acerca do que ele é, do modo como o Pai o acolhe na sua filiação, na sua bondade misericordiosa, faz todo mundo reconhecer Jesus como seu Filho amado. É o que ele diz, Tu és o meu Filho amado, em ti ponho o meu bem-querer. Então nós somos chamados a contemplar Jesus, o Filho amado do Pai, que é querido, que é amado profundamente pelo Pai. E esta confirmação, ela é justamente uma experiência que nós fazemos de ver em Jesus
aquele que o Pai, a Trindade Santa, envia para, assumindo a nossa humanidade, trazer para nós a plenitude da graça que Deus deseja para todo homem e toda mulher, trazer para nós a salvação, a graça da salvação. Então, que nós possamos fazer de verdade a experiência de acolher Jesus, que batizado, solidário com a humanidade toda, nos traz a graça da salvação. E aí nós somos chamados a pensar no nosso batismo. Por isso a pergunta, né? Você lembra da data do seu batizado? Algumas pessoas podem lembrar até do dia do batizado mesmo, daquilo que aconteceu, né? Talvez foram batizados já maiores, mas a grande maioria foram batizados ainda bebê e não tem uma recordação desse momento, mas deve lembrar a data, né? A gente deveria recordar a data para poder comemorar como o dia do novo nascimento. Porque é um novo nascimento. É o nascimento na água e no Espírito Santo, que o próprio Jesus ele vai falar para nós que acontece com aqueles que são batizados. Então, na pia batismal, quando acontece o momento do batismo ali, aquele que é batizado, ele é sepultado na morte com Cristo pelo batismo e ressuscita com ele para uma vida nova. Por isso é um novo nascimento. O nosso primeiro nascimento na carne e agora o novo nascimento que nos vem por meio do batismo. Somos nascidos para uma vida nova em Deus. E naquela hora, eu gosto sempre de lembrar isso no dia do batizado, o Pai, que disse para Jesus que ele era o Filho amado, ele disse para cada um, lá no fundo do coração, você é meu filho amado, minha filha amada, em quem eu coloco o meu bem-querer. Então nós somos filhos e filhas amados de Deus por Deus. E nós precisamos assumir essa nossa filiação que nos veio por meio do amor misericordioso de Deus e que nós tomamos consciência desta filiação justamente no dia do batismo, que é onde o Senhor, lá no íntimo do nosso coração, nos diz que nós somos filhos e filhas dele, filhos e filhas amados dele, em quem ele confia, em quem ele coloca o bem-querer, assim como ele colocou no seu Filho unigênito, ele coloca também em nós, porque quando ele nos assumiu como filhos, com a morte e ressurreição de Jesus, ele não nos assumiu como filhos pela metade, mas nos assumiu como filhos e filhas na totalidade. Por isso, aquilo que ele dá ao seu Filho Jesus, dá também a nós, o seu amor misericordioso, o seu bem-querer, a sua bondade dada a cada um de nós. E o batismo, então, sendo este novo nascimento que nos integra inteiramente em Deus, nos integra também na vida da igreja. Por isso, no dia do batismo, um dos ritos bonitos, né, que nem sempre se faz, mas que deveria sempre mais valorizar, é aquele de acolher aqueles que são batizados na porta da igreja, para lembrar justamente que os que são batizados estão entrando na igreja e entram com a ajuda de outros, os padrinhos, madrinhas, as famílias, a comunidade toda que acolhe, mas entra com uma marca especial, que é a marca da cruz de Cristo, porque entra com ele, o Cristo Senhor, que carregou a cruz e que nos ajuda também a carregar a nossa cruz, a levar a nossa vida à frente, como uma cruz salvadora que nos é concedida. E aí, querido irmão, querida irmã, nós somos então introduzidos na vida de Cristo e nesta vida de Cristo na igreja, na qual nós somos batizados. Entramos na igreja, templo feito de pedra, para significar e simbolizar de verdade a nossa entrada na igreja de Cristo, a igreja que é a igreja do coração de Deus. E nós somos então integrados nesta igreja, integrados ao corpo de Cristo, que é a sua igreja. E por fim eu gostaria de lembrar que o nome batismo é sinônimo de mergulho. E aqueles que são batizados são mergulhados na graça e no amor de Deus, para terem vida nova. E aqui, quanto mais a gente entra, quanto mais a gente mergulha, mais vida a gente tem. A gente não precisa ter medo de afogar, porque no rio, no mar, na piscina, se a gente ficar muito tempo, a gente pode afogar, se a gente ficar muito tempo mergulhando. Aqui não, quanto mais a gente mergulha, mais vida a gente tem, porque a gente está mergulhando em Deus. E Ele é a vida, então quanto mais a gente está com Ele, nele, mais a gente vai ter vida. Que nós, inspirados por esta festa de hoje, busquemos renovar o compromisso com o nosso batismo, o compromisso com esta vida nova que Deus ele tem guardado para cada um de nós. E eu convido você agora a dizer a você mesma, você, fale o seu nome, é filho, filha amado de Deus.
e que com esta certeza venha sobre nós a bênção amorosa dele, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Meu querido irmão, querida irmã, filho, filha de Deus, fica com ele e que ele abrace sempre com um amor bondoso a sua vida. Um abraço forte.